Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. O tema da aula de hoje será redes neurais aplicadas à regressão. Mas além da gente ver redes neurais, como que a gente consegue utilizá-las na regressão, a gente vai ver também duas técnicas muito importantes aí que não são utilizadas apenas para a regressão, né? São utilizadas para N outros aí tipos de problemas, que vai ser a validação cruzada, né, o cross-validation e o grid search. Igual a gente já viu, o cross-validation é uma forma um pouco mais sofisticada de fazer validação de um modelo, e o grid search é uma técnica para seleção de hiperparâmetros de um modelo, né? A gente vai ver como que a gente consegue usar esses dois em conjunto para escolher aí o número de neurônios, escolher a melhor configuração da rede neural. Então vamos aqui para o nosso ambiente aqui de desenvolvimento. Para a gente utilizar aqui uma rede neural de regressão no scikit-learn, a gente importa aqui a partir desse package neural network. Então, from sklearn.neural network, a gente importa aqui o MLP regressor. Então aqui, para a gente ver o que esse MLP regressor ele precisa receber, a gente vai aqui na documentação dele, na nossa assinatura do método, né? Então ele fala aqui é um multilayer perceptron regressor, beleza. É a nossa rede tradicional MLP que a gente estudou aí na última aula, né? Ele precisa receber aqui um hidden layer size. Esse hidden layer size, melhor dizendo, né? Ele é uma tupla que o tamanho dele aqui é o número de layers menos 2, né? Ou seja, como esse aqui ele está encapsulando já um modelo de regressão, então ele já está abstraindo aqui a camada de entrada e a camada de saída, então por isso menos 2. Então o número de layers, na verdade, é o número de camadas escondidas no nosso modelo, né? E a forma como que a gente instancia esse objeto aqui na verdade, a gente passa uma tupla desse jeito aqui, e em cada elemento dessa tupla a gente especifica o número de neurônios em cada camada. Então aqui, no caso aqui, a gente tem o default dele é essa tupla desse jeito, significa que a gente tem uma camada com 100 neurônios. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 100,100, significa que eu teria duas camadas com 100 neurônios em cada uma dessas camadas, né? Um outro aqui, argumento que é muito importante é o activation, que é a escolha aqui da função de ativação que a gente vai utilizar em cada um dos neurônios. Dos neurônios da camada intermediária. Na camada de saída vai ser um neurônio com ativação linear, porque a gente está num problema de regressão, né? É importante ter essa questão da camada de saída, porque aqui no scikit-learn isso aqui já é encapsulado, mas tem alguns outros frameworks que a gente tem que especificar camada a camada. Aqui no caso a gente está escolhendo aqui somente as ativações das camadas intermediárias, né? Então aqui tem a função logística, que é aquela que a gente já viu, tem a tangente hiperbólica, tem a ReLU. Uma outra coisa aqui que a gente tem que especificar é o tipo de solver, qual algoritmo que a gente vai utilizar para fazer a otimização, né, para determinar aí os melhores parâmetros, né, da nossa rede neural de forma com que minimize o nosso erro de predição, né, nosso erro quadrático. Aí aqui, pessoal, é importante ler essa documentação, por isso que eu estou trazendo aqui, porque já dá algumas dicas de qual solver utilizar, né? Então a gente tem esse LBFGS, né? O SGD, o ADAMA, que é o gradiente estocástico, que é um solver que é baseado no gradiente também. E aqui tem algumas notas, né? Está falando aqui que o solver default é o ADAM e ele é muito bom para quando a gente tem datasets grandes, né? Na ordem aqui de thousands of training samples, né? Então na ordem aí de milhar, né? Mas no nosso caso aqui a gente não tem um problema desse tamanho, né? E aqui está dando uma dica que para datasets pequenos talvez é melhor que utilizar o LBFGS. Então a gente vai seguir essa dica aqui porque ele vai convergir melhor aqui e ele está falando aqui para gente que isso vai acontecer. Então vamos confiar aqui na documentação, né? Tem uma série de outros parâmetros aqui que a princípio a gente não precisa aqui passar por eles agora, mas eu recomendo a vocês depois darem uma lida aqui o que cada um deles faz. No scikit-learn tem uma série aqui de exemplos, né, de aplicação de problemas, mas por hora isso aqui pra gente já tá bom. Então beleza, a gente já conhece a cara aqui do nosso objeto que a gente está utilizando. Então o que a gente tem que definir aqui é instanciar esse modelo aqui MLP Regressor. Então primeiramente eu vou definir aqui que minha rede ela vai ter apenas uma camada com 2 neurônios. Então meu hidden layer size vai ser essa tupla desse formato. Eu vou utilizar uma função de ativação tangente hiperbólica,
o meu solver, igual eu vou seguir a dica lá da documentação, vai ser o LBFGS. E o número máximo de iterações aqui para convergência desse algoritmo de otimização que eu estou definindo como sendo 1000, né? E agora eu vou recuperar os meus dados originais. Lembrando que o problema que eu estou tentando resolver é esse problema aqui da senoide. Então a gente vai ver se a gente consegue aproximar essa função aqui, que é uma função aqui senoidal, né? É uma função não linear. Vamos tentar aproximá-la com uma rede neural, né? Na aula prática passada, a gente teve que fazer manualmente, extrair features manuais, elevar o espaço do nosso problema manualmente através de features de ordem maior do que 1, né? Aqui, no nosso caso, a gente vai tentar deixar a própria rede neural inserir essa complexidade, né? Através do número de neurônios, através de transformações não lineares, igual a gente já viu, com o intuito de tentar resolver esse problema. Aqui no caso, como o meu xtrain, meu xtest, ele contém assim n graus do polinômio, eu estou pegando aqui só o polinômio, só o grau inicial, né, que é o polinômio aqui, que é a minha coluna 0, né, de índice 0. Então eu estou pegando só o dado original, estou recuperando. Para eu treinar o meu modelo, mlp.fit, xtrain, ytrain, e o .fit, o que ele vai fazer? Ele vai justamente calcular quais são as conexões, quais são os pesos das conexões, qual que é a função de ativação, né, a parametrização da função de ativação, que melhor vai fazer a predição aí, que vai ter um menor erro de treinamento, né? Esse aí que o mlp.fit vai fazer. E para a gente avaliar a qualidade do nosso modelo de predição, a gente faz igual a gente já viu nas últimas aulas aí anteriores. A gente está fazendo aqui a predição aqui tanto para o teste quanto para o treino, para a gente comparar um com o outro. O MSE de treino e teste aqui 0.3 e 0.41, 35.41. E vamos visualizar aqui essa predição. E olha só que interessante, pessoal. Aqui, igual a gente já viu nas últimas aulas, né, a gente dividiu em treino e teste a nossa função de geratriz, a nossa função original do nosso dado, que a gente nunca sabe qual que é, né? Mas nesse exemplo aqui a gente sabe porque a gente gerou sinteticamente. Então visualmente a gente consegue enxergar aqui uma rede neural com uma camada e apenas 2 neurônios nessa camada, ela praticamente se aproximou muito bem da função original do meu dado. Ela não teve underfit, né? Então ela não subajustou o meu dado e nem teve overfit, né? Ela nem tentou aprender demais o dado, não aprendeu o ruído, não apenas decorou os dados de treinamento, né? Então isso aqui é muito interessante, pessoal, porque a gente consegue ver aqui que com uma rede neural aqui ela vai ter o mesmo comportamento do que a gente teve que fazer aqui manualmente na última aula prática, né? A gente teve que extrair manualmente essas features, a gente teve que testar polinômios de grau 2, grau 3, grau 4, né? Para ver qual foi o melhor grau aqui que a gente consegue ter uma melhor relação aí do erro de treino e erro de teste. E a gente viu aqui o poder da rede neural, né, que é um modelo que consegue aproximar funções aí da complexidade aí que a gente insere na nossa rede. Mas beleza, a gente criou uma rede aqui, mas aqui como que eu escolho todos esses parâmetros aqui, né? Aqui, a princípio, a gente tem que ter uma calibração de parâmetros aqui, a gente tem que escolher o número de neurônios, a gente tem que escolher a quantidade de camadas, qual que é a função de ativação. Como é que a gente faz isso, né? A primeira escolha nossa aqui é a calibração de hiperparâmetros, né? O que significa calibrar hiperparâmetros? É escolher os melhores parâmetros que vão retornar para mim um menor erro de treino, né? Um poder preditivo bom também, e não vão overfitar nem underfitar o meu dado. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, de forma bem simplificada, a gente vai tentar fazer uma seleção aqui de hiperparâmetros, só para um dos parâmetros que a gente precisa calibrar, que é o número de neurônios. Então a gente vai deixar todos os outros mantidos, como sendo aqui a função de ativação vai ser tangente hiperbólico, o solver vai ser o mesmo, o max-iter vai ser o mesmo. E a única coisa que eu vou fazer é variar o número de neurônios em na camada, né? Então eu estou fazendo um for. Então estou fazendo um for que ele vai percorrer, né? Eu estou gerando um grid aqui que ele vai de 1 até 9. Na verdade ele vai de 1 até 8, na verdade, né? Porque como aqui esse índice aqui é exclusivo, ele vai de 1 até 8, de 1 em 1. Estou fazendo um for, eu estou dando um fit na minha rede para cada uma dessas quantidades de neurônios, e eu estou salvando qual que é o erro de treino e qual que é o erro de teste para cada uma dessas iterações. Executei isso aqui, então isso aqui é um for, né? É o código que estava lá em cima, só que agora ele está dentro de um for para cada um do número de neurônios distintos. E o que eu estou fazendo aqui é plotar
como eu estou salvando ali qual que é o erro de treino, qual que é o erro de teste, eu estou plotando para cada número de neurônios qual que foi o meu erro de treino e qual que foi o meu erro de teste. E olha só que interessante, pessoal, olha que comportamento interessante. A gente vê aqui claramente que quando a gente tinha apenas um neurônio, nosso erro de treino e o erro de teste era muito alto, estava lá em cima. Quando a gente adicionou 2 neurônios, a gente teve uma queda muito acentuada, muito brusca. E a partir disso aqui, a partir desse grau, desse número de neurônios aqui, nosso erro de treino, né, ele teve uma tendência aqui de diminuição, mas o nosso erro de teste, né, que é o nosso erro de generalização, ele não apresentou nenhuma queda drástica de comportamento, né, ele se manteve aqui mais ou menos estável. Então, se a gente olhar o critério aqui, por exemplo, que a gente chama o critério aqui do joelho, da curva, né, que é o ponto de inflexão que teve a maior queda de erro, a gente tem aqui visualmente que o número de neurônios igual a 2 é que tem a melhor relação de custo-benefício aqui pra gente, né? Porque ele apresenta aqui um erro tanto de treino quanto de teste muito bom, e acrescentar complexidade aqui à nossa rede não melhorou em nada aqui, não ajudou em nada o nosso poder preditivo. Então, o 2 aqui é o ideal pra gente. E essa é uma técnica aqui que pode ser interessante, ela não é aplicável somente para redes neurais, né? A gente pode utilizar isso aqui, por exemplo, para o KNN, para definir o valor do KN e outros modelos. Só que ela é válida quando a gente está olhando só para um parâmetro em específico, né? Mas quando a gente tem que fazer uma combinação aqui, como a gente tem que escolher outros parâmetros, a gente tem que, por exemplo, escolher qual que é a quantidade de neurônios em uma camada. Agora, se a gente tiver 2 camadas, a gente tem que escolher a quantidade de neurônios em uma camada e na outra camada. Aí como que a gente conseguiria fazer esse plot aqui para mais dimensões? A gente não consegue, né? E é muito difícil a gente avaliar o efeito marginal de uma variável no nosso erro de saída quando a gente tem uma combinação de N possibilidades aqui de hiperparâmetros para calibrar. Então, para a gente ter uma estratégia mais genérica aqui, para que a gente consiga, né, calibrar quais são os melhores hiperparâmetros, a gente vai utilizar uma generalização aqui do que a gente fez, né, que é o Grid Search. O que o Grid Search aqui ele faz? Né? O Grid Search CV, ele aplica o Grid Search, que é uma combinação, dado o nosso grid de possíveis hiperparâmetros, que a gente define a priori, qual que é o nosso espaço de busca, ele vai testar todas as combinações, testar o erro de treino, calcular o erro de treino, melhor dizendo, calcular o erro de teste e ver qual que é a combinação de hiperparâmetros que vai resultar aí na melhor custo-benefício. Então é muito análogo ao que a gente fez aqui, só que para N hiperparâmetros distintos, né, e não apenas para um, que igual a gente fez aqui, que é o número de neurônios da primeira camada. E como é que ele funciona, né? Se a gente for relembrar aqui, a gente tem o nosso dataset original. A primeira coisa que a gente faz, a gente divide treino e teste. Então o teste ele nunca vai ser alimentado, ele nunca vai ser usado para escolher hiperparâmetros, nunca pode ser utilizado, né? Ele é usado somente para teste, para avaliar o poder preditivo. E a gente tem aqui o nosso conjunto de treino. E o que Desculpa. E o que a gente faz aqui na validação cruzada, né? A validação cruzada, a gente divide o nosso dataset original aqui em folds, né, em pacotes distintos, sendo que no caso aqui a gente tem 5 folds. E para cada uma dessas rodadas a gente utiliza aqui uma parte dela aqui para validação e as restantes aqui para treinamento. E a gente faz isso para cada uma dessas rodadas. E isso aqui é muito utilizado, é o que o Scikit-learn ele faz através do Grid Search CV para selecionar os hiperparâmetros. Porque o que ele faz? Ele escolhe uma combinação de hiperparâmetros, implementa aqui a validação cruzada e calcula aqui o erro de treino e teste para cada um desses splits que ele faz aqui no nosso dado. E essa é uma forma muito mais robusta da gente medir qual que é a real poder preditivo e tentar estimar o real poder preditivo do nosso dado. Porque agora o treino e o teste, igual eu mencionei, pode ser que a gente caia numa combinação que o nosso treino ele é muito diferente do teste e vice-versa, né? Às vezes ele pode ser pode resultar num conjunto de dados que tem um poder preditivo bom, mas não que é representativo do total, né? Pode cair num caso onde ele é muito ruim, né? E o nosso poder preditivo vai ser ruim porque simplesmente a gente teve a má sorte de pegar uma combinação de pontos ali que não é tão boa. Aqui no caso a gente tenta minimizar esse problema fazendo diversas divisões e treinando e validando individualmente em cada um desses splits. E ao final de tudo, uma vez que a gente treinou isso aqui tudo, escolheu qual que é a melhor combinação aqui de hiperparâmetros do modelo,
a gente faz a avaliação final aqui no nosso conjunto de teste. Então é isso que a gente vai implementar aqui agora, pessoal. A gente vai utilizar aqui, como eu mencionei, o Grid Search CV, essa classe Grid Search CV, que ela está dentro aqui de Model Selection. Ela faz essas duas coisas aqui automaticamente. Ela acha qual que é a melhor combinação de hiperparâmetros utilizando a validação aqui cruzada, né, que é o K-Fold Cross Validation. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é quais os hiperparâmetros do nosso modelo que a gente quer testar, né? Então aqui é uma lista que a gente passa com todas as possíveis combinações que a gente quer testar. Aqui no caso eu quero testar uma rede com uma camada e 2 neurônios, aqui eu quero testar uma rede com uma camada e 4 neurônios, aqui uma camada e 8 neurônios. Eu quero testar as funções de ativação tangente, hiperbólica, ReLU. No caso aqui o meu solve e o meu max-iter, eu estou definindo aqui eles como sendo apenas um valor, porque senão o treinamento vai ficar muito custoso aqui, né? Mas aí eu convido a vocês, quando estiver utilizando isso aí, vocês podem testar aí com mais tipos de solvers, mais valores de iterações. Vocês podem adicionar aqui uma infinidade aqui de parâmetros, né? Lembrando que como a gente vai testar todas as combinações possíveis, esse aqui cresce exponencialmente, né? Então aumenta aí o custo computacional de treinamento. E para a gente instanciar esse modelo aqui, é como se a gente estivesse instanciando um modelo qualquer. Então a gente passa aqui o Grid Search CV, o Estimator, que é qual o modelo que está subjacente, então a gente, é o nosso modelo da MLP. O grid de parâmetros que a gente quer testar é esse grid aqui que a gente acabou de definir, então ele é um dicionário onde aqui a chave dele, né, é o valor do argumento que a gente vai instanciar aqui no MLP a cada rodada. E o número de CV aqui é o número de folds, é o número de splits aqui que ele vai fazer. No caso aqui a gente está utilizando 5. Quando eu dou um MLP grid.fit, que é o modelo Grid Search CV, eu passo dado de treino, dado de teste, e o que ele vai fazer é justamente todo esse processo aqui, dividir em folds, para uma combinação de hiperparâmetros e calcular qual que é o erro de treino, qual que é o erro de validação. Uma vez treinado, existe aqui um atributo dessa classe, né, que é o best parâmetros, que ele retorna aí para a gente qual que é a combinação de parâmetros que resultou no melhor modelo. E quando a gente faz isso, a gente vê aqui que a ativação que resultou no melhor modelo é a tangente hiperbólica. Aqui no caso vai ser, né? A gente tem tangente hiperbólica e ReLU, escolheu a tangente hiperbólica. O número de neurônios em cada camada aqui, ele escolheu aqui o 2. Então vai de encontro aqui, né? Ao que a gente já viu, né? Que o 2 aqui era interessante pra gente. Número máximo de iterações de solve, como a gente não tinha nenhum grau de liberdade, ele manteve aqui. E beleza. Então esse MLP Grid aqui, ele já contém o melhor modelo com essas combinações aqui. Então para a gente treinar agora, para a gente avaliar a qualidade preditiva do nosso modelo, né, que tem as melhores hiperparâmetros, é só a gente acessar esse atributo aqui da nossa classe Best Estimator, que ele vai conter aqui o modelo com os melhores parâmetros aqui que foram escolhidos. Então, se eu quiser fazer predição agora, MLP Grid, que é o que a gente usou aqui para fazer Grid Search, avaliação cruzada, Best Estimator.predict, aí eu faço a predição utilizando o melhor modelo que eu obtive ali ao longo do meu validação cruzada e Grid Search. Então, beleza, pessoal? Então, essa foi uma aula aqui que a gente passou por diversos aspectos interessantes. Isso aqui não é válido, essa estratégia de Grid Search com validação cruzada, ela é válida para diferentes tipos de modelos, né, não só para regressão, para classificação também a gente consegue utilizar. E é interessante a gente ver o poder aqui da rede neural, né, que uma rede neural aqui com apenas 2 neurônios a gente conseguiu aproximar uma função aqui muito bem, sendo que anteriormente, né, a solução clássica é fazer uma transformação de variáveis aqui de forma com que o nosso problema aqui seja facilmente resolvível, né? E aqui no caso, só com a rede neural, a gente já conseguiu ter um bom modelo aqui. Se a gente olhar aqui o nosso erro de teste, aqui foi 0.042. Quando a gente fez uma transformação aqui polinomial, era 0.046. Né? Então a nossa rede conseguiu se aproximar ainda melhor do que uma regressão polinomial aqui ao nosso dado. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, né? A gente viu como que a gente consegue aplicar a rede neural para fazer problemas de regressão. A gente viu a validação cruzada e o Grid Search implementados em conjuntos aí para fazer seleção de modelos e validação. A gente encerra por aqui a nossa parte de regressão. Espero que vocês estejam aproveitando. No próximo capítulo a gente começa aí a discutir, a conversar um pouco sobre classificação de padrões.
Beleza, pessoal? Até a próxima aula.